como nós prometemos no início do nosso programa de hoje, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Record o Dr. Décio Micheli Júnior. Ele é especialista em gestão ambiental, esteve participando do 3º encontro EcoGPA para falar de um assunto que já está sendo popularizado no meio produtivo, que é o mercado de carbono no Brasil e no mundo. Dr. Décio, seja bem-vindo ao nosso programa. Gostei muito da participação do senhor, por isso que eu perturbei para o senhor estar aqui no estúdio da Record para falar um pouquinho desses créditos de carbono. O que é, na verdade, esse mercado aí que tem tudo a ver com a gestão ambiental, com a preservação? Foi muito oportuno, Antônio Luiz, você trazer esse tema para o programa Terra e Criação, porque, especialmente na região de Pontes Lacerda, onde as atividades ligadas ao agronegócio, ainda é o ponto forte da economia local e regional, nós todos estamos sendo afetados pelas mudanças climáticas. E temos dois tipos de impacto, os impactos positivos e outros negativos. Entre os positivos, poderemos destacar a oportunidade de, ao reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa, seja através de melhores técnicas de manejo, no uso menos intensivo de fertilizantes ou de técnicas associadas até à pecuária, que possam reduzir a emissão de metano e de outros componentes químicos que contribuem para a emissão de gás de efeito estufa, isso pode gerar créditos ao produtor rural. Por outro lado, o aspecto negativo é como isso se tornou um tema global e está sendo inserido nos novos acordos comerciais cláusulas que impactam as nossas importações. Então nós temos interesse imediato sobre esse tema porque nós estamos falando de impacto na nossa economia, tanto nacional, regional como local. Então precisa estar atento às negociações que estão em curso, às propostas que o Brasil está encaminhando para a reunião que vai ter em Copenhague agora no final do ano, e entre elas está algumas sugestões envolvendo, que certamente envolverá, alguma responsabilidade da parte do Brasil no corte de emissões de gases de efeito estufa. Nós temos visto que o próprio governador do estado de Mato Grosso, ele tem se preocupado, até porque o estado é um grande produtor, tem um potencial muito grande ainda a ser explorado, mas é como o senhor disse, já existem essas restrições de abertura de novas áreas. Os países ricos, na verdade, desmataram ao extremo e hoje está se falando que o Brasil terá que pagar a conta. Quem que paga essa conta por essa dificuldade que se tem hoje para se abrir novas áreas, para continuar, na verdade, produzindo? O desafio ao produtor rural é exatamente isso, ou seja, ele agir dentro da extrema e estrita legalidade. Porque nós temos uma série de efeitos cumulativos das várias regras ambientais, a começar pela exigência de reserva legal, que no Cerrado é de 35%. As áreas de preservação permanente próximo às nascentes, aos rios, topo de morro, parte do terreno mais inclinado, em que é vedado qualquer tipo de atividade econômica, direta ou indireta. Então, tudo isso vai compondo, somando a eventual proximidade com unidade de conservação, que também gera restrições, no que eles chamam de zona de amortecimento, aproximadamente até 10 quilômetros dessas unidades de conservação, em que algumas atividades econômicas têm restrição. Então, tudo isso tem imposto ao produtor rural uma carga muito pesada e que nós precisamos reavaliar sobre a ótica da defesa do interesse nacional, se isso é o que é melhor para o Brasil e para nós que produzimos aqui, seja na área do agronegócio ou em outros segmentos que direto ou indiretamente estão relacionados com o agronegócio. Então, a conta das mudanças climáticas estão sendo pagas por todos nós. Nós temos um aumento crescente do que se chama intemperismo, ou seja, temos tempestades cada vez mais intensas, e também temos secas cada vez mais intensas. É como se o clima estivesse sofrendo constantemente transformações, e essas transformações têm impactado diretamente as nossas vidas, não só com eventuais aumentos de custos para o consumidor final, mas redução da atratividade econômica para os produtores do agronegócio. Nós vimos uma intensa, há cerca de 5 anos, lá no Amazonas, uma intensa seca, muitos peixes morrendo. Vimos também no extremo sul do país, em Santa Catarina, aquele desastre. O senhor acredita que isso são consequências trazidas pelo próprio homem? E essas mudanças, na verdade, elas têm a ver com esse atual momento que nós temos vivido?
As mudanças climáticas, elas são fenômenos que a gente chama de erráticos, ou seja, elas acontecem aleatoriamente. E elas estão mais ligadas à atividade solar e outros fenômenos em escala global, até mesmo só para dar um exemplo, a quantidade de poeira do deserto do Saara que está sobre o Oceano Atlântico influencia diretamente a quantidade de furacões que abatem sobre o Golfo do México e o território americano. E essas coisas são dadas pouca atenção. Que há um efeito do impacto da ação humana existe, mas esse efeito ainda não tem uma quantificação que permita afirmar com precisão que as mudanças do clima são decorrentes da ação do homem. Na prática, é mais provável que elas tenham a ver com a atividade solar e outros fenômenos naturais do que a própria ação humana. Embora em regiões localizadas, é facilmente perceptível a alteração desse clima em escala bem reduzida. Por exemplo, grandes metrópoles que você tem, né? A floresta de concreto, isso significa que a temperatura daquela mega região pode aquecer em torno de até 10 graus, mas não tem nada a ver com as mudanças do clima global, apenas consequência da perda de vegetação, quer dizer, não se tem mais árvores na maior parte das áreas urbanas, e você impermeabiliza, ou é asfalto ou é concreto, e isso tem uma capacidade muito grande de reter calor, então você tem uma transformação do clima naquele local de forma muito intensa, quer dizer, você tem chuvas muito intensas localizadas, que às vezes você andou 2 quarteirões e está absolutamente seco. Enchentes em questão de 15, 20 minutos, embora o volume de chuvas distribuído ao longo do ano pouco tenha se alterado. As mudanças do clima que estão em curso na Amazônia, ao que tudo indica, ainda são de ordem natural. Ou seja, essa seca que esteve, ela é, sobre a escala de tempo, recorrente, com um tempo de recorrência muito pequeno, ou seja, há 30 anos atrás teve outra idêntica. Então, isso você não pode atribuir que é consequência da mudança do clima pela intervenção humana, embora nós estejamos contribuindo para isso, mas em que proporção ainda é muito temerário afirmar categoricamente que é a ação humana que está levando a isso. Eu ainda quero tocar nessa questão do mercado de crédito de carbono. Nós temos visto aqui grandes produtores reclamando, na verdade, de que até para se manter áreas preservadas existe um custo, eles pagam realmente por isso, mas no futuro há esperança para quem mantém essas áreas, não de se ter o retorno do que foi investido, mas pelo menos de não continuar bancando para que outros que já se desmataram realmente continuem da forma que estão, sem pagar o ônus, e enquanto essa região que ainda tem um potencial tem que se manter preservada. Fala um pouco mais sobre isso. Perfeitamente. Na Europa foi natural no início da era industrial, né, pré-industrial, alguns países chegaram a consumir 100% das suas florestas nativas. O que você vê em alguns países do norte europeu, na verdade já é tudo resultado de reflorestamento que se iniciou há mais de um século, mas eles esgotaram 100%. Hoje a média de cobertura vegetal na Europa não passa de 2%. E boa parte dela foi decorrente de reflorestamento. Então, nós aqui no Brasil, nós precisamos mais do que boas intenções. Quer dizer, você fazer políticas públicas, em especial, ligados à conservação dos recursos naturais, sem recursos financeiros, quer dizer, isso é um mero exercício de retórica. Então, precisamos de recursos financeiros, porque enquanto você não tiver um aporte de recursos próximo ao que você tem decorrente do desmatamento, ele vai continuar. E precisamos lembrar que mais de 90% dos desmatamentos são ilegais, ou seja, não é apenas no papel, ou seja, assinando uma lei, um decreto, ou um protocolo, ou um tratado internacional, que você vai deter essa ação depredadora. Na verdade, é um mix de ações e decisões. Eu gostaria de saber do senhor se existe alguma novidade, se o governo, que tanto tem defendido lá fora a bandeira do meio ambiente, está disposto, de repente, a somar com o setor produtivo na elaboração desses projetos. O governo federal, nas negociações em relação à COP15 de Copenhague, ele tem tido uma postura muito interessante, está evoluindo positivamente, para considerar os anseios do setor produtivo, entre eles o do agronegócio, para que nas propostas brasileiras, que vão beneficiar não só nós, mas o mundo como um todo, isso signifique ganhos para a aldeia global,
para o planeta Terra, mas significa que também haverá ganhos para nós brasileiros. Não adianta ser bom para o resto do mundo se não for bom primeiro para nós brasileiros que moramos e vivemos aqui. Obrigado, Dr. Décio Micheles. Ele é especialista em gestão ambiental, esteve participando do encontro do EcoGPA, o terceiro realizado aqui em Pontes Lacerda, com o tema Mudanças Climáticas. O nosso Terra e Criação de hoje fica por aqui. A todos vocês uma boa semana e nós voltaremos na próxima segunda-feira.